Muito bem, meus craques de todo o Brasil, abrimos mais o Encontro de Craques. Esse programa que é gerado aqui de São Paulo, do primeiro Street Studio do Brasil, nas esquinas das avenidas Faria Lima e Cidade Jardim. E é muito gostoso a gente poder reunir com você. É uma alegria muito grande em nome da Volkswagen, da Brahma, da Mafre, dos laboratórios EMS, de Casa Flora, de Absolute Chivas, de WTC Business Club, de Arquitrama, Casa das Festas, TXT Control, 89 FM, a rádio FM que mais cresceu nos últimos tempos, e é claro, a nossa revista Caras, que assina aí o nosso Lounge de Craques. O nosso Lounge de Craques, para você, meu craque de todo o Brasil, você sabe que as empresas trazem aí personalidades, celebridades, enfim, muita gente famosa e fazendo relacionamento, fazendo o seu network. Hoje acontece aqui em São Paulo. Vamos ter 3 dias de Maximídia, que é a feira que reúne o mercado publicitário, mercado que se reúne aí em abundância no Maximídia, que é a feira que traz as novidades, as palestras, enfim, tudo que acontece no mundo da propaganda aqui no Brasil, e ela acontece aqui em São Paulo. E a gente fica muito feliz porque todos os programas a gente recebe lideranças de comunicação, de agências e veículos, e também lideranças corporativas que acabam agregando valor ao nosso conteúdo. Sérgio Patrick, uma noite gostosa em São Paulo, tivemos aí mudanças de treinadores, o Campeonato Brasileiro movimentado, o voleibol que a gente vai falar aqui. Será que houve, sem dúvida alguma, algum tipo de relaxamento, entre aspas, vamos dizer, da seleção brasileira para poder pegar uma chave mais fácil? Enfim, muita coisa acontecendo no esporte. O basquetebol brasileiro que retorna, infelizmente, com o 9º lugar. Havia uma expectativa melhor até. E o Encontro de Craques vai debater tudo isso com craques que vieram aqui, hoje recheado de personalidades. Boa noite, Patrick. É isso aí, Beto. Boa noite a você, ao assinante do Band Esportes. Mais o atletismo, né? Uma campeã olímpica aqui do Brasil. O voleibol é importante para a gente ouvir as explicações de quem vive o esporte, de quem sabe muito do que está acontecendo lá dentro do grupo. E muitas vezes o objetivo final ali pode fazer com que algumas decisões não sejam muito bem compreendidas. E essa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, você falou aí, né? Ela mexeu bastante com os times. Flamengo trocou o Silas pelo Vanderlei Luxemburgo. O Furacão perdeu o Carpegiani para o São Paulo e contratou o Sérgio Soares. Uma movimentação aí de 3 times que estão em situações diferentes. O Furacão subindo nesse segundo turno, o São Paulo meio estagnado ali em condição intermediária e o Flamengo lutando para não ser ameaçado pela zona do rebaixamento. Vamos ver o que é que essas mudanças vão proporcionar aí para cada um dos times, né? No primeiro momento, eu acho que o Atlético Paranaense apostou muito bem no Sérgio Soares. Já não sei se o São Paulo e o Flamengo fizeram negócios tão bons assim. É verdade, a gente vai debater isso e discutir com os nossos craques aqui. E nesse final de semana nós estivemos no Rio de Janeiro e fomos celebrar o aniversário do Carlos Leite, esse empresário fantástico lá, e ao lado de Parreira, de Mano Menezes, de André Sanches, de Kleber Leite, enfim, de Carlos Alberto do Vasco, do próprio Roberto Dinamite. Pudemos lá conversar e discutir assuntos, e tá todo mundo ligado, evidentemente, no Encontro de Craques. Eu quero agradecer todas essas feras aí, Carlos Leite, que festaça que você fez. E por falar em festa, estamos celebrando aqui com o nosso Montanaro do vôlei, ele que é do SESI, o nosso Paulo Scaff, lá da Fiesp e do SESI, fazendo aí uma movimentação boa no vôlei. Montanaro que já tem sua carteirinha aqui no Encontro de Craques. Prazerzaço. Relaxou o Brasil, Montanaro? Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, companheiros do programa. Eu não vou dizer que relaxou. O Brasil se poupou. Porque o Brasil ele se encontrou de uma forma como eu nunca havia visto. Efetivamente com somente um levantador, né? O Marlon teve um problema gravíssimo, felizmente não se confirmou uma doença, né, mais grave, e o Bruninho numa situação também gripado, febre, não tão bem, quer dizer, um levantador que não estava né?
Felizmente, aquele jogo, o Brasil não precisava colocar os seus melhores em campo, porque o jogo realmente não decidia ali, não sairíamos da competição. Pelo contrário, o regulamento que os italianos montaram até favorecia a derrota. Então, foi uma situação inusitada, né? Eu nunca vi aquilo ali, um oposto sendo levantador. Você já passou por isso na sua carreira como atleta, não? Não, nunca tive. Fizemos muitos sacrifícios. Eu joguei, por exemplo, uma final de Sul-Americano, que era a final, a gente tinha que jogar com 40 graus de febre. Eu me lembro indo para a final do campeonato, lá no fundo do ônibus, embrulhado num cobertor, né, no interior da Argentina, e fui para o jogo com remédio, não aqueci direito, quer dizer, um sacrifício extremo. Havendo necessidade, eu tenho certeza que o Bruno faria isso. Mas não era o caso, felizmente. Então, na minha opinião, eles agiram certo, né? Puseram uma equipe para poupar o Murilo com problemas graves também na panturrilha. Enfim, o time ele está sentido, é uma competição dura. A gente vai falar mais sobre isso. Tá certo. E para acompanhar o Montanaro Neto, está aqui o Mauro Grasso, que é o técnico do Sky Pinheiros. Mauro, boa noite para você. Boa noite, Beto. A gente pode dizer que esse jogo Brasil e Bulgária foi mais ou menos o que aconteceu na Ferrari com o Felipe Massa e o Alonso, ou seja, o Felipe relaxou e deixou o Alonso passar. Aí Osmar Santos, o pai da matéria. Obrigado pelo carinho, Osmar. Daqui a pouco a gente vai falar com o pai da matéria, Osmar Santos, que nos dá a honra aí da presença. E podemos dizer que houve um jogo de equipe e fazer um comparativo com a Fórmula 1 ou não? Na realidade fica difícil fazer o comparativo porque não tinha uma outra equipe vindo atrás, né? Mas como o Monta falou muito bem, primeiro, um regulamento altamente questionável, né, sendo direcionado pela Federação Italiana, para a Federação Internacional, que foi exposto para as outras federações. O Brasil não concordou, foi voto vencido, não quis fazer esse tipo de sistema de disputa e agora pôde desfrutar dessa vantagem. E como o Monta falou, realmente, quando se tem que fazer um sacrifício, se faz, se joga com febre, né? Desde que você não vá prejudicar a saúde até posteriormente do atleta, ele está acostumado com isso e está ali para superar. Agora, jogando com um regulamento que foi imposto ao Brasil, que o Brasil não topou jogar desse jeito, né? Com os desfalques que tinha. Realmente foi isso, foi se poupar para uma fase do mata-mata, né? Lógico que a repercussão foi terrível, porque era o Theo, apesar de ter sido levantador nas categorias de base, não estava preparado para isso, e os italianos pagaram para ver o voleibol espetáculo do Brasil e não foi o que viram, né? Então, eu particularmente não sou contra isso, acho que tem que jogar, se há a possibilidade de jogar com o regulamento, se jogue com o regulamento, é uma competição. Eu acho que a gente tem que usar efetivamente todas as armas. Se é uma atitude antidesportiva ou não, é outra questão. A gente discute isso. Mas por falar em superação, eu estou com esse menino aqui, talentoso goleiro do Palmeiras. E ele estava me dizendo, a defesa quer dar bypass. Os caras chutam, a bola bate no zagueirão e tira completamente. Essa figura fantástica que é o Deola. O Deola que vem se despontando, vem se destacando e vem criando uma imagem muito gostosa, muito simpática, e eu fico muito feliz de ver você subir cada vez mais no nosso grande Palmeiras de Palestra Itália, de Parque Antártica. Deola, que maravilha, o Palmeiras está passando por uma fase boa e você principalmente, né? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras também. E é bom que agora o Palmeiras está, embora seja já reta final de campeonato, mas o Palmeiras começou a se ajeitar. A gente vinha falando que o Palmeiras estava jogando bem, só que não estava conseguindo os resultados, e agora acabou conseguindo os resultados e agora está subindo na tabela. Maravilha. O Patrick dizia que a gente ia falar de atletismo, é que ela não tinha chegado aqui ainda, que ela estava saltando. Então, ela deu um salto lá do lounge e caiu aqui, essa eterna campeã do atletismo do salto, São Paulina de carteirinha, patrocinada aqui pela Nestlé, pela CESP, pela Caixa Econômica Federal, enfim. Estamos falando de mal imagem, não precisa falar mais nada. Falar em superação, como você disse, o que essa menina tem de experiência, Patrick, em superar obstáculos, não é verdade? Em ficar fora de maneira lamentável
de um torneio tão importante como a Olimpíada e veio e se supera e dá mostras ao mundo de que o Brasil é guerreiro mesmo. Boa noite, Rainha Malrimagem. Boa noite, meu querido, tudo bom? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, Tá de férias, né? Estou de férias e aí surgiu a oportunidade da gente estar fazendo o programa junto, eu acho legal demais, assim. Então... Você tá vendo, Odiola? De férias para os seus pés, literalmente. Vem pro Encontro de Craques. Tava falando que eu tava com inveja dela aqui, tava de férias. É mesmo? Mas é. Ah, tá vendo? Mas quando começar também, aí, olha... Aí vai. O ano que vem é um ano difícil, tem Pan-Americano, Mundial, e não dá pra brincar, não. Tem que treinar o ano inteiro. Sem dúvida. Nós temos que trazer esses craques pra cá. Tá de férias, vem pra cá. E na nossa cadeira da liderança de comunicação, eu tenho a honra de receber o Cláudio Bianchini, que é presidente do Metro Jornal. Esse jornal que já conquistou os paulistanos e agora no Rio de Janeiro também foi lançado o Metro, é entregue nos semáforos, é a grande diversão dos motoristas, diversão no bom sentido, porque o trânsito é tão caótico, tanto em São Paulo como no Rio, que o Metro acaba dando aquela aliviada. Parabéns pelo trabalho, fico muito feliz de você estar aí conosco. Obrigado, boa noite, Beto, boa noite a vocês. O Metro, na verdade, é uma grande diversão no mundo. São 23 países que ele já está presente, e aqui no Brasil começou em São Paulo, Santos, Campinas, no ABC, e agora no Rio de Janeiro também, divertindo, como você disse, informando o leitor carioca desde sexta-feira, véspera da eleição. Eu acho que vocês conseguiram um negócio gostoso. Vocês devem parar nos sinais e devem receber a visita, vamos dizer assim, do entregador de jornal, do velho e bom entregador de jornal. O jornal que vem, na época de globalização, sofrendo uma queda absurda na tiragem dos exemplares. A mídia impressa vem sofrendo uma queda absurda na tiragem e na sua tiragem. E o Metro acaba com muita simpatia, eu diria assim, dos entregadores, que as pessoas não têm o hábito de abaixar o vidro para pegar. O Sérgio Patrick, por exemplo, adora o Metro, ele me dizia. E ainda tenho a sorte, como eu trabalho no Grupo Bandeirantes, se eu não conseguir pegar no caminho, lá eu tenho também, né? Então, tem esse diferencial, e tem esse diferencial do Grupo Bandeirantes. Mas eu queria te perguntar, como é que é o foco no esporte? Ou seja, vocês já estão visualizando, você já visualiza a Copa do Mundo, a Olimpíada, quer dizer, já há um preparativo, porque como você é um jornal de massa e é imediato, ou seja, tem que haver toda uma logística para que isso aconteça, principalmente no caso do esporte, né? No esporte, Beto, a gente tem a preocupação de estar atingindo um leitor que é um leitor jovem. O leitor do Metro é um leitor predominantemente jovem, ou seja, já é um leitor afeito ao esporte. Todos os esportes a gente tem uma cobertura completa. E você está dizendo de Copa do Mundo, Olimpíada, inclusive, evidentemente, a gente já foi para o Rio de Janeiro, já está começando no Rio de Janeiro. E o Rio é o primeiro passo de um projeto nacional de expansão do Metro. O Metro vai ocupar cidades brasileiras. Hoje a gente já está com 330 mil exemplares. Você falou da queda de tiragem. O jornal gratuito é um fenômeno oposto no mundo. É um fenômeno da subida de tiragem de todos os jornais gratuitos. O Metro é o líder deles, com mais de 20 milhões de leitores no mundo diários. Então, a gente vai chegar nas demais capitais que vão ser subsedes da Copa do Mundo. A gente já tem uma central de produção esportiva aqui de São Paulo, mas o esporte, como a cultura, como o lazer, é um assunto regional. No Rio a gente já tem a redação esportiva, está lá com a Patrícia Guimarães, sob o comando da Ana Lúcia Vale, e a gente tem conseguido fazer uma cobertura bastante completa dos esportes, do atletismo, do futebol, do vôlei, do basquete. Terminou o Mundial agora, a gente teve uma cobertura completa. E o Metro, só para completar, ele tem uma outra particularidade. Como são 23 países, a gente está em diversos locais da Europa, da América, da Ásia. Há um intercâmbio entre todos? Há um intercâmbio. As nossas agências Metro, elas nos propiciam esse conteúdo.